Muita gente ultimamente tem mandado e-mail para a nossa clínica querendo saber sobre tratamento da depressão com a ketamina injetável. Bom, primeiramente, como as perguntas são sempre repetitivas, resolvi fazer esse vídeo, postar esse vídeo aqui no nosso setor de endovenoso para explicar melhor sobre isso. Primeiro, vamos entender a pergunta do Paulo. O Paulo pergunta: tenho depressão, será que a ketamina pode ser indicada para mim? Olha, Paulo, é o seguinte, a ketamina injetável, na realidade, no Brasil, já é utilizada e pode ser utilizada no tratamento, por exemplo, da dor crônica agudizada, neuropática, em casos de procedimentos de indução anestésica. Já é muito utilizada há décadas. Para depressão, no Brasil, o uso a gente diz como off-label, ou seja, é uma indicação que não um tratamento que não está descrito em bula, mas que dependendo de cada caso, dependendo de cada situação, pode ser indicado quando os tratamentos anteriores não surgiram efeito. Já nos Estados Unidos, já existe a esketamine, que é a aplicação nasal de ketamina, já aprovada pelo FDA americano como um tratamento para depressão. No caso da esketamine nasal, que agora em 2019 foi lançado nos Estados Unidos, ela é feita intranasal. Então, normalmente é feito a aplicação dentro do consultório médico, através do spray nasal, 2 vezes na semana durante um mês, e depois uma vez por semana durante um mês também, depois um tratamento de manutenção. Já no Brasil, a esketamine ainda não foi aprovada. Entretanto, a ketamina venosa, ela se mostrou mais eficiente que a esketamine, que é a via nasal. Mais ou menos em torno de a eficácia da esketamine nasal foi ao redor de 45% e da ketamina injetável acima de 70%. Bom, agora eu vou responder a pergunta da Jaqueline. A Jaqueline pergunta assim: como uma medicação anestésica pode ser eficiente para tratar a depressão? Eu não entendo isso, doutor. Bom, Jaqueline, é o seguinte, olha, vamos imaginar a ação da ketamina no tratamento da depressão se dá por 2 fatores principais. O primeiro fator é pela sua ação como antagonista do NMDA, do receptor NMDA, e como estimulante, ou como indutor da produção de uma substância chamada BDNF, que é uma substância que estimula a formação de neurônios novos. Mas só para simplificar, para você entender de uma maneira simples, vamos imaginar uma rodovia. A rodovia são as sinapses e as vias neuronais. Tá? Vamos imaginar que os carros são os neurotransmissores. Então, vamos imaginar que na depressão, o que acontece na depressão, existe um mau funcionamento, os neurotransmissores não estão agindo de uma maneira ordenada, coordenada, e também não estão fluindo, não estão agindo como uma rodovia congestionada. E vamos imaginar que essa rodovia congestionada nada funciona, então o cérebro não funciona, resumidamente. No caso da ketamina, pela ação antagonista do NMDA, é como você fizesse com que os carros voltassem a funcionar normalmente, os neurotransmissores voltassem a ter a sua ação, aumentando a sensibilidade dos receptores, então as vias se tornam fluídas, os carros vão na direção que tem que ir, e também pela formação de vias alternativas, que é o caso da indução do BDNF, que é a formação dos neurônios novos através das vias de formações de vias alternativas neuronais, a qual a ketamina estimula, então fazendo com que os carros fluam em vias alternativas, então não tendo mais o congestionamento. Vamos agora à terceira pergunta, que é a pergunta do Marcos. Aonde fazer a aplicação de ketamina? Bom, Marcos, é o seguinte, para a aplicação da ketamina endovenosa, você tem que ter, no mínimo, uma estrutura aprovada pela vigilância sanitária de aplicação endovenosa, de medicação endovenosa. É o mínimo
que a clínica tem que ter de uma estrutura. Então tem que ter um funcionário que tem experiência em aplicação, uma enfermeira que tem experiência em aplicação da ketamina, tem que ter um suporte, material de suporte básico, tem que ter uma monitorização da frequência cardíaca, da pressão, da saturação de oxigênio. Tem que ter, e o médico tem que ter a experiência em prescrever essa ketamina endovenosa, porque a dose depende muito da massa corporal do indivíduo, das comorbidades, como é a função renal, como é a função hepática do indivíduo, se ele tem alguma contraindicação no seu histórico. Então a experiência do médico e a estrutura é importante para se realizar a ketamina endovenosa. A clínica Higashi, em particular, já utiliza há muito tempo a ketamina, não inicialmente para tratamento da depressão, inicialmente para tratamento da dor neuropática aguda, numa condição que nós chamamos de distrofia simpático-reflexa, que é uma condição dolorosa, de dor intensa, onde, em alguns casos, sim, a ketamina é utilizada e a gente tem grande experiência nesse assunto. Entretanto, nos últimos 5 anos, como os estudos têm mostrado que a ketamina endovenosa tem mostrado resultado na depressão, a gente, quando existe e não existe contraindicações da ketamina endovenosa, aonde já existe todas as possibilidades de possibilidades terapêuticas de tratamento da depressão de maneira convencional já foram esgotadas, e se caso eles tenham associado a algum tipo de dor, a gente avalia em casos específicos se pode ser ou não realizado a ketamina endovenosa. Claro que sempre após uma consulta médica detalhada. Na maioria dos casos, acontece que, na verdade, muitas vezes a pessoa não tem a medicação ajustada da maneira correta, muitas vezes existem outras possibilidades, e então cada caso é um caso e cada caso depende de fatores específicos, né? Na realidade, a ketamina injetável é uma arma, é um arsenal importante que o médico pode utilizar em determinados momentos, tanto para dor e agora para depressão, principalmente quando a depressão é associada a pensamentos suicidas, nada mostrou tão eficiente de imediato como a ketamina endovenosa. Entretanto, isso não pode ser a panaceia. Um outro ponto interessante é que a ketamina injetável tem mostrado também resultados no estresse pós-traumático, na síndrome do estresse pós-traumático, aonde a pessoa tem um trauma e a partir daquele trauma desenvolve vários sintomas neuropsiquiátricos. Nesses casos também a ketamina tem mostrado uma eficácia muito interessante. De maneira geral, a ketamina ela é segura, entretanto, deve ser realizado em ambiente médico, com um médico que tem experiência no assunto, e não pode ser realizado como uma panaceia para tudo, né? Já nos Estados Unidos, já tem várias clínicas, vários centros que oferecem esse tratamento já de uma maneira da ketamina injetável, inclusive, como tratamento médico. No Brasil ainda essa forma de tratamento é escasso. Poucos locais conseguem fazer esse tipo de aplicação. Bom, se você acha que essas dúvidas podem ajudar mais outras pessoas, dá um like aí nesse vídeo do YouTube e divulgue essas informações, porque essas informações podem chegar a mais pessoas e podem esclarecer dúvidas de outras pessoas. Muito obrigado e até breve.